Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos começar com uma pergunta-chave. A Bíblia Sagrada menciona alguma coisa sobre extraterrestres? Não, definitivamente não. Pelo menos para a grande maioria das pessoas que não encontram em suas páginas qualquer relação entre a divindade e a vida terrestre. Mas há quem consiga enxergar tal relação. E até dizer que Adão e Eva tiveram contato com um ser não humano, um reptiliano. Segundo o rabino Ariel Bart Zadok, que administra a escola Kosher Torah para o ensino da Bíblia, o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis tem uma mensagem significativa. A de que o mundo encontrava-se em caos total. Na sua visão judaica, ele diz que pode ser um indicativo de que teria havido uma guerra pré-adâmica entre civilizações. Ainda de acordo com Zadok, isso pode ser encontrado não só na literatura judaica, como também em diversas outras espalhadas pelo mundo, especialmente as literaturas mais antigas. Isso quer dizer, então, que a Terra não teria tido início no Gênesis, mas sim há muito mais tempo. Bom, seguindo essa mesma lógica, alguns estudiosos e autores de livros sobre assuntos ufológicos e bíblicos propõem que a Terra já serviu de palco não só para o que a ciência convencional diz, como também para propósitos mais sérios, como é o caso de uma guerra entre civilizações. Tá, mas há evidências disso? E quais seriam essas civilizações? Zadok aposta em muitas descobertas arqueológicas que trazem evidências cruciais, assim como pensa o escritor, mitologista e historiador William Henry. Segundo o autor, a passagem bíblica que diz que Deus puniu a serpente pelo que ela fez com Adão e Eva representa algo muito mais do que uma punição em que a cobra terá que rastejar e comer o pó da terra em vez de ter a capacidade de andar. E ele vai além, ao supor que isso simboliza uma guerra em andamento ou uma batalha extraterrena. Alguns teóricos da mesma linha de pensamento acreditam que as provas estão aí para todo mundo ver. E elas se encontram nos restos dos escombros de cidadelas encontradas em diversos lugares do planeta, como em Pumapunku, na Bolívia, Göbekli Tepe, na Turquia, entre outros tantos lugares. A Bíblia, por si só, está aberta a diversas interpretações, uma vez que, especialmente no Antigo Testamento, ela é composta de narrativas intrincadas e de uma riquíssima simbologia, onde cada palavra parece ser um véu que esconde camadas e camadas de significado. Desde o épico relato da criação até visões proféticas dos últimos dias, o Antigo Testamento é um tapete tecido com fios de simbolismo. Em Gênesis, o Jardim do Éden não é apenas um local geográfico, mas um símbolo do estado original de harmonia entre a humanidade e Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a escolha moral fundamental enfrentada por Adão e Eva, enquanto a serpente é mais do que uma simples criatura, é a personificação do mal e da tentação. Já outros estudiosos veem na serpente algo mais do que a personificação do mal. Pode se tratar de um ser que há muito habita a Terra, um ser reptiliano pré-adâmico. A princípio, a história de Adão e Eva é um relato bíblico que narra a origem da humanidade. Segundo a tradição judaico-cristã, eles foram os primeiros seres humanos criados por Deus. Segundo o livro do Gênesis, Adão foi formado do pó da terra por Deus e recebeu o fôlego da vida. Por sua vez, Eva foi criada a partir de uma das suas costelas. Juntos, eles foram colocados no Jardim do Éden, um lugar paradisíaco criado por Deus, chamado de Éden. No paraíso, Adão e Eva desfrutavam de uma vida perfeita, onde não existia dor, sofrimento ou morte. Eles tinham acesso a todas as árvores e frutos do jardim, mas havia uma delas eles não podiam nem se aproximar. A árvore do conhecimento
do bem e do mal. O casal foi instruído por Deus a não comer o fruto daquela árvore, pois isso seria o fim de ambos. No entanto, a astuta serpente conseguiu enganar Eva e a convenceu a comer o fruto proibido. Eva, por sua vez, ofereceu o fruto a Adão, que também comeu. Com isso, eles desobedeceram a Deus e pecaram, perdendo a sua inocência e a comunhão com Ele. É muito difícil imaginar uma cobra oferecendo um fruto de uma determinada árvore a alguém, não é mesmo? Sem dúvida alguma. É praticamente um exercício de imaginação, mas além disso, é um excelente exercício de interpretação. Se não, vejamos. Para os teóricos que estudam o mundo antigo, a serpente de Gênesis poderia se tratar de um ser reptiliano, que, segundo eles, são mencionados em textos ainda mais antigos do que os livros da Bíblia. Ora, se seguirmos as genealogias bíblicas, alguns estudiosos calculam que Adão e Eva teriam existido há apenas de cerca de 6.000 a 10.000 anos atrás, embora essas estimativas possam variar dependendo da interpretação dos textos e de outros fatores. Mas há fortes e reais evidências de que outras civilizações viveram em tempos muito anteriores a 10.000 anos. Então, a interpretação bíblica estaria completamente errada? Ou é possível que a maldosa serpente tenha sido mesmo uma personalidade alienígena que encontrou o casal ali no Jardim do Éden? Se sim, qual a razão desse encontro? E como ele terminou? Bem, vamos continuar refletindo. Há alguns lugares do mundo que remontam a mais de 10.000 anos. Por exemplo, a região do Crescente Fértil, conhecida como região do Levante, que abrange partes do Oriente Médio, incluindo o atual Iraque, Irã, Síria e Turquia. Essa área é frequentemente considerada o berço da civilização, com evidências de assentamentos agrícolas datados de mais de 10.000 anos atrás. Jericó, por exemplo, uma cidade antiga localizada na Cisjordânia, é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, com evidências de ocupação humana desde cerca de 11.000 anos atrás. Os aborígenes australianos são os povos indígenas da Austrália e são considerados uma das culturas mais antigas e contínuas do mundo. A origem desse povo aborígene remonta a mais de milhares de anos atrás, com estimativas sugerindo que eles chegaram à Austrália entre 40.000 e 60.000 anos atrás. É muito tempo. Essas estimativas baseiam-se em evidências arqueológicas, incluindo restos humanos, ferramentas de pedra e artefatos culturais encontrados em vários locais em toda a Austrália. Eles são a prova viva de que, se Adão e Eva um dia pisaram no paraíso, 10.000 anos são muito pouco para inseri-los numa data específica. O Egito Antigo, situado ao longo do rio Nilo, é conhecido por sua história milenar. As primeiras evidências de assentamentos na região datam de cerca de 10.000 anos atrás. A civilização egípcia, com a sua rica cultura e construções monumentais, floresceu por milênios, começando por volta de 3.100 a.C., com a unificação do Alto e Baixo Egito. E há teorias que dizem que as pirâmides são ainda mais antigas e que as primeiras provavelmente não tenham sido erguidas por humanos. Você acha isso impossível? Ou será que nós estamos olhando para a história de uma forma errada? Já pensou nessa possibilidade? Tem outro aspecto muito curioso. Quanto à representatividade, as serpentes estão presentes em outras culturas e não somente na Bíblia judaico-cristã. Situado em Kerala, na Índia, está o templo de Manarasala, que é dedicado aos deuses serpentes, especialmente o deus Nagaraja, o rei dos Nagas, os seres divinos ou semidivinos, meio humanos, meio serpentes, que residem no submundo. Ocasionalmente, Nagaraja pode assumir a forma humana. Assim como outros templos dedicados aos deuses serpentes,
Manara Sala foi construído em meio a altas árvores de uma floresta e em seus corredores e salões são encontradas diversas serpentes esculpidas simbolizando a divindade, a proteção e a fé de seus seguidores. Para os antigos egípcios, a serpente tinha múltiplos significados e era frequentemente associada a diferentes divindades, conceitos e símbolos mitológicos e religiosos. Primeiro, o poder de cura e proteção. A serpente estava intimamente ligada à deusa Wadjet, também conhecida como Utu ou Buto pelos gregos, que era frequentemente representada na forma de uma cobra. Wadjet era uma deusa protetora e guardiã do Baixo Egito, e sua imagem, muitas vezes associada ao olho, era considerada um símbolo de poder protetor e curativo. Segundo, renascimento e renovação. A serpente também estava associada ao conceito de renascimento e renovação devido à sua capacidade de trocar de pele. Esse atributo estava ligado a divindades como a deusa Wadjet, a quem também era atribuído o papel de deusa solar, representando o renascimento diário do Sol. Terceiro, apesar de sua associação com divindades protetoras, a serpente também podia ser vista como um símbolo do perigo e do mal. Algumas serpentes venenosas, como a cobra aspe, conhecida como a víbora do Nilo, eram consideradas ameaças reais e simbólicas. O Uraus, uma representação da cobra aspe sobre uma coroa real, era um símbolo de proteção usado pelos faraós, mas também era um símbolo do poder real e poderia ser usado para ameaçar os inimigos. Quarto, conhecimento e sabedoria. Em algumas tradições egípcias, a serpente também era associada ao conhecimento e à sabedoria. Isso pode ser visto também na história de Apep, uma serpente gigante e malévola que representava o caos e a escuridão, mas que também era derrotada pelo deus solar Ra, representando o triunfo da ordem e da luz sobre o caos. Bem, do Egito para o México. Há muito tempo no coração da antiga civilização maia, os cenotes, que são aberturas naturais que, segundo a lenda, se conectavam ao submundo espiritual conhecido como Xibalba, eram considerados portais sagrados, e sua importância transcendia o mundo dos vivos. No entanto, para proteger esses locais sagrados, havia um guardião, a serpente Tzuk'an. A lenda conta que, durante a primeira grande seca do Império Maia, o deus da chuva, Shak, recebeu a tarefa de coletar a água do subsolo e distribuí-la pelo reino. Desesperado, Shak procurou por toda parte, mas os lagos, os rios e cenotes estavam secos. Exausto, ele então se senta num tronco, que estranhamente começa a se mover. Para sua surpresa, não era um pedaço de madeira, mas o corpo de uma enorme cobra faminta. A serpente abriu suas mandíbulas e devorou o cavalo alado que acompanhava Shak. Furioso, o deus da chuva subiu nas costas da cobra e a chicoteou, declarando que ela seria sua montaria. A cobra, por sua vez, desafiou Shak, questionando sua autoridade. Em um momento de revelação, Shak se apresentou como uma divindade e afirmou que também seria o senhor da cobra. Shak ordenou que Tzuk'an a levasse ao mar para trazer água para os cenotes vazios. A cobra, ainda mais furiosa, se contorceu e ganhou asas nas laterais do corpo. Juntos, eles voaram para o oceano, onde Tzuk'an ficou maravilhada com a vastidão das águas. No entanto, ela se recusou a voltar aos cenotes. Shak então insistiu para que Tzuk'an deveria cumprir a sua missão, proteger os cenotes, grutas e cavernas para que nunca faltasse água. A cobra concordou, mas no caminho de volta, ela derrubou Shak com um chacoalhar do seu extenso corpo. O deus da chuva, em resposta, estalou seu chicote criando um trovão que matou Tzuk'an instantaneamente. O seu corpo se desfez em milhares de gotas de água que caíram na terra. A lenda diz que parte dessa água se condensou lá no fundo de uma gruta, tomando a forma de uma serpente.
Tsukan renasceu, condenada a repetir o ciclo de vida e morte sempre que tentasse ir para o mar. E assim, ela se tornou a guardiã dos cenotes, mantendo-os cheios de água e preservando a conexão entre os mundos espiritual e o terreno. Outras grandes histórias sobre civilizações envolvendo serpentes em suas mitologias poderiam ser citadas e passaríamos o dia inteiro falando sobre elas. Mas, depois de tanta viagem, vamos retornar ao ponto central deste vídeo, que é a teoria de que a serpente do Jardim do Éden poderia ser um reptiliano. Lembra? Em algumas ilustrações do momento em que Adão e Eva são tentados pela serpente, ela é desenhada como um ser híbrido, tendo a parte superior do corpo na forma humana e da cintura para baixo o corpo de uma serpente. Ela podia caminhar de forma praticamente ereta e por essa facilidade é que teve a chance de sussurrar no ouvido de Eva, garantindo a ela que aquele fruto não os mataria, mas sim os transformaria em seres próximos a Deus, conhecedores do bem e do mal. O nome dessa raça, hoje muito comentada nos meios ufológicos e também entre os teóricos da conspiração, é a reptiliana. E não é por menos que esses mesmos teóricos afirmam que a serpente do paraíso teria sido um reptiliano, e não uma cobra de verdade, ou a personificação de Satanás. Os reptilianos, ou uma parte deles, tiveram que se esconder ou foram enviados para a Terra muito antes de Adão e Eva, e, portanto, estariam reivindicando a parte do planeta que lhes convém. Há muitas teorias que envolvem a existência e a permanência dos reptilianos em nosso planeta, desde a que diz que eles vivem nos mundos subterrâneos e secretos, até a teoria da conspiração, que afirma que eles exerçam grande influência sobre os governantes, sobre as instituições e a humanidade de uma forma geral. Agora, pense comigo. Será que a história teria que ser reescrita, inclusive a própria Bíblia? Até onde vai a verdade? Ou melhor, a partir de onde a verdade surge? A não ser pelas tradições, cada tipo de sociedade vive a sua própria verdade, pois, assim como Jesus Cristo é o Messias na visão católica, para os judeus o verdadeiro Messias ainda não surgiu. Enquanto que, para os hinduístas, Jesus Cristo seria um avatar de Deus, como se ele quisesse se aproximar da humanidade à forma dela própria. Já no Islã, Jesus, que é conhecido pelo nome de Isa, pode ter sido um profeta, mas não Messias. Os muçulmanos acreditam que o verdadeiro Messias ainda está por vir no futuro. O lado bom disso é que tudo isso nos faz pensar. E pensar faz muito bem para a mente. É um ótimo exercício para o cérebro, acredite. Mas hoje nós ficamos por aqui com tantas reflexões e nós gostaríamos de saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixe nos comentários como você vê todas essas histórias, a história da serpente no Jardim do Éden e que, pessoalmente, o que ela representa para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.